noite, meus queridos e minhas queridas. Uma alegria estar com vocês nessa noite em que nós queremos celebrar o Dia dos Namorados. É muito bom que você está aqui conosco. Pensamos o ano passado que faríamos um jantar totalmente diferente, todos juntos, mas infelizmente, por conta desse momento que estamos vivendo, é assim que queremos celebrar esse tempo e nos lembrar da palavra de Deus, que nos lembra da importância, né, de nós nos amarmos uns aos outros. E claro, quando estamos falando de amar o nosso cônjuge, né? E hoje não poderia ser diferente, a Carla está aqui comigo e nós queremos fazer esse tempo de reflexão, esse devocional, junto com vocês, para que a gente pense um pouco a respeito desse momento em que nós queremos refletir sobre a importância de amarmos o nosso cônjuge e que tipo de amor nós temos amado. Queria convidar vocês então para uma palavra de oração, pedindo que Deus nos abençoe também nesse tempo de meditação da sua palavra. Querido e bondoso Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite em que podemos celebrar o amor um pelo outro. Pedimos que nesse tempo em que vamos abrir da tua palavra, o Senhor possa nos dar entendimento, possa, Senhor, fazer com que a gente reflita, amadureça e cresça nos nossos relacionamentos. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria pedir que a Carla lesse o texto previsto para essa noite, que é 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 até 7. Então ela vai ler para a gente. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve propositadamente entre dois outros capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14. E esses dois capítulos, eles estão falando a respeito de um tema que são os dons espirituais. Então Paulo, ele coloca de propósito esse capítulo 13 dentro desse contexto dos dons espirituais, porque Paulo quer dar uma ênfase para dizer que o maior de todos os dons é o dom do amor. Esse é o grande foco desse texto aqui. Apesar de nós usarmos e vamos meditar desse texto na perspectiva do amor entre o casal, esse não é o foco primário, né? Esse não é o foco principal de Paulo. Claro que nós vamos fazer as devidas adaptações, mas isso é importante a gente ter em mente. No pensamento grego, existem 4 formas ou 4 palavras para descrever amor, né? No português nós temos uma palavra só, amor, mas no grego, dependendo do tipo de amor, eles usavam uma determinada palavra. Nós temos o amor filéu, que é o amor entre amigos, o amor companheiro, o amor da parceria, o amor da lealdade, do convívio. Nós temos a segunda forma de expressar amor, o amor storge, que é o amor entre família, o amor do filho com os pais, o amor dos pais com o filho, aquele amor biológico que você se percebe amando sem saber exato quando começou. E temos o amor eros, da onde vem a palavra erótica, que é o amor entre o esposo e a esposa, é o amor entre o homem e uma mulher, é o amor do sexo, da atração, é o amor da paixão. E por último, o amor ágape, que é esse amor que Deus tem por nós, é o amor perfeito, é esse amor da qual Paulo está falando. Esse amor que é um amor que se sacrifica, que se doa, é o amor que se entrega, é o amor que renuncia. Então, quando Paulo está falando do amor, ele está se referindo a este amor. É o amor de Deus por nós e o amor que ele quer que nós externamos e vivamos um para com o outro. E então nós queremos dar uma olhada nessa perspectiva desse amor para dentro do contexto do casamento e
olharmos um pouco para cada uma desses gomos, dessa laranja que Paulo aqui descreve como o amor. Então, queremos começar falando que o amor... O amor é paciente. O amor é paciente. O que significa que o amor é paciente? Essa ideia de paciência aqui é essa capacidade elástica de suportar. Então, quando fala aqui que o amor é paciente, está falando que o amor tem capacidade de suportar as manias uns dos outros, tem a capacidade de suportar muitas vezes os erros uns dos outros, tem a capacidade de suportar a família uns dos outros, tem a capacidade de suportar qualquer tipo de coisa que não é de acordo com o meu gosto, a minha preferência, o meu desejo. Então é a capacidade de absorver aquilo que talvez eu não goste, aquilo que talvez me irrita, aquilo que talvez me desaponte, mas em favor desse amor. O amor supera todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, e aí nós podemos experimentar, então, essa relação de uma maneira mais profunda. É interessante porque esse amor paciente, ele tem na sua compreensão a ideia de longânimo, ou seja, longo ânimo. O que significa isso? Se a gente pegasse o exemplo de um elástico, né? O elástico a gente sempre tem a capacidade de esticar um pouco mais, de esticar um pouco mais. Assim é a paciência que se move através do amor. A gente sempre aguenta um pouco mais, a gente sempre atura um pouco mais, a gente sempre suporta um pouco mais, a gente sempre vai um pouco mais. Então quem ama tem paciência com o outro, com o que ele é, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele realiza. O amor é bondoso. O amor é bondoso, né? Aqui também a ideia de benigno, né? Parece estranho pensar que o amor é bondoso, mas quantas vezes a gente age com o nosso cônjuge, às vezes querendo sabotar, às vezes querendo fazer uma pequena vingancinha, né? No meio de uma discussão, a gente perdeu a razão, perdeu o propósito, a gente acabou se desentendendo, fica aquele sentimento ruim, e aí muitas vezes a gente pensa que como eu posso então compensar esse meu sentimento ruim com o outro, e a gente começa a pensar, maquinar muitas vezes como agir com maldade. O amor então ele procura ser bondoso. A ideia aqui tem algumas traduções que falam que o amor é benigno. O que significa que o amor é benigno? Benignidade é a capacidade que nós temos de agir, de fazer o bem, mesmo que nós suportamos algo ruim, algo que nos desagrade ou algo que nos fez mal, né? Na prática, o que seria agir de forma benigna com o nosso cônjuge? A gente teve uma discussão, tivemos um desentendimento, não concordamos em alguma coisa, aí o nosso cônjuge vai dormir, aí você percebe que você não consegue dormir, está em casa, inquieto, e a pessoa vai dormir porque quer se livrar da discussão, e aí fica aquele clima. E aí quando você entra no quarto, você percebe que seu cônjuge está encolhido, passando frio, a janela estava aberta, está bastante frio. Aí o que você faz, né? Se a gente fosse pensar, a gente poderia falar, quer saber? Deixa passar frio mesmo, merece, né? Mas não, agir com benignidade é você pegar mais uma coberta, mesmo que você está chateado naquele momento, mesmo que você ficou contrariado mesmo naquele momento, mesmo que você foi injustiçado, é cuidar da pessoa, é zelar por ela, é mesmo em uma situação que talvez você poderia agir de outro jeito, né? E você teria razão até de agir de outro jeito. Você não age de forma maldosa, você age de forma bondosa, mesmo que você sofreu um prejuízo, né? É naquela discussão, você sai de casa para aliviar a cabeça e você se lembra que a sua esposa está precisando daquele remédio. Você vai lá na farmácia, mesmo que a situação ainda não voltou, não está tudo normalizado, você traz o remédio dela, fala, fui lá, comprei para você, né?
Por quê? Porque o amor age de forma bondosa. O amor age de forma benigna, mesmo que a pessoa seja prejudicada, mesmo que o marido, a esposa sejam prejudicados. Ele vai cuidar do outro, porque ele é o seu parceiro, seu companheiro, sua companheira, aquele com quem você escolheu viver a vida. O amor não inveja. Essa ideia de inveja, ela não é muitas vezes essa inveja que nós imaginamos, que tem ciúmes, né, por causa da relação, que a pessoa se sente insegura, né, porque vê o seu marido conversando com uma outra mulher, vê a sua esposa né, conversando com outro homem. Não é esse tipo de insegurança aqui que fala, mas o amor não se inveja no sentido de que ele se encanta e ele se alegra com as conquistas e com a vitória do outro. Muitas vezes eu, lendo um pouco sobre isso e pensando, meditando sobre esse tema, fiquei pensando que é muito mais fácil, eu acho, a gente chorar junto com o nosso cônjuge, se solidarizar quando ele está passando por um momento de crise, de dor, de tristeza, de sofrimento, do que muitas vezes a gente se alegrar com as alegrias dele ou dela, não é verdade? Quantas vezes, de repente, o seu marido, a sua esposa recebeu uma promoção no emprego, recebeu um aumento, e quantas vezes aquilo, em vez de nos trazer uma alegria, por causa dessa vitória, dessa conquista, desse reconhecimento, a gente fica remoendo, né? Falando, poxa, e eu não ganhei nada, e eu tô aqui na mesma situação, não avanço, não desenvolvo, e a gente deixa de comemorar, a gente deixa de celebrar, né? Como nós vivemos num mundo mesquinho, num mundo onde a gente tem muita dificuldade de se alegrar com o que se alegra, né? De reconhecer a conquista, a vitória, o sucesso. Então, quando fala que o amor não se inveja, significa que ele não tem ciúmes. Não tem ciúmes por causa da conquista do outro, da vitória do outro, do avanço do outro, mas eu me alegro, porque a alegria dele é a minha alegria, a conquista dela é a minha conquista, porque nós juntos estamos ganhando. Se um dos cônjuges é promovido no trabalho, os dois saem ganhando. Se um recebe aumento, os dois podem comemorar isso, porque isso terá benefício para a sua família. Então o amor verdadeiro, ele não inveja, ele não tem ciúme. Ele se alegra com a vitória e com as conquistas dos outros. O amor não se vangloria e não se orgulha. Trocando em miúdos aqui, meus queridos, significa que a pessoa não se acha melhor do que o seu cônjuge. Não se vangloria significa que não se reconhece como alguém superior ou alguém melhor, né? Que não tem em mente, não se orgulha no sentido de achar que o outro tem uma baita sorte de me ter como esposa ou como marido, né? De entender o outro como alguém igual a mim, né? Não se vangloria no sentido de que não humilha o seu marido, não humilha a sua esposa. Quantas vezes numa discussão, quantas vezes até de forma para machucar mesmo, a gente rebaixa o nosso cônjuge, a gente humilha nosso esposo, a gente humilha a nossa esposa, muitas vezes com palavras duras, muitas vezes colando rótulos, muitas vezes desqualificando o nosso cônjuge ou por alguma limitação que ela tem, por algo que de repente ela não faz tão bem, ou por alguma oportunidade que ela não teve e eu não tive. E aí muitas vezes a gente tece palavras muito duras, rebaixando a pessoa, chamando, né? Às vezes não precisa nem ser com palavras diretas, mas às vezes com meias palavras, né? Insinuando que ela é ignorante, que ela é uma pessoa burra, que ela é uma pessoa que sempre repete aquilo na mesma coisa. Então o amor, ele não humilha as outras pessoas. O amor, ele não rebaixa o cônjuge, ele não coloca nela esse peso de ela ser ou ele ser desqualificado por alguma coisa que ela sabe ou não sabe fazer, ou por uma coisa que fez ou faz repetidas vezes. O amor não maltrata. Essa ideia de maltratar aqui é a ideia de desrespeitar. O amor não desrespeita. Que tem a mesma ideia da humilhação, né? Que tem a mesma configuração dessa ideia de humilhação.
Respeito significa eu considerar o outro por aquilo que ele é. Que eu reconheço o valor que a pessoa tem, eu reconheço a sua dignidade, eu reconheço a sua importância. E eu sempre tenho dito que quando acaba o respeito, acaba o casamento. Quando nada mais sobra, que aí você já não tem mais consideração pelo outro, você já não tem mais nenhum tipo de consideração no sentido de reconhecer o outro como alguém igual a você, vai ser muito difícil retomar o relacionamento. Então o amor verdadeiro é aquele que não maltrata, aquele que respeita o outro pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele faz, por toda a sua história, pela sua origem, e não desqualifica. O amor não procura seus interesses. O amor não procura os seus interesses é uma outra forma de dizer que o amor não é egoísta. A pessoa egoísta, ela pensa em si mesma. A pessoa que não procura os seus interesses, ela olha para o outro. É a última pessoa a pegar o bife. É esperar todos se servirem para ela se servir. É a pessoa que, primeiro, o marido que procura ver se a necessidade da sua esposa está sendo atendida, para depois ver a sua própria necessidade. Ou é a esposa que olha para a necessidade do seu marido, para depois ela perceber o que ela pode olhar então para si mesma. Então o amor verdadeiro, ele sempre olha para o outro em primeiro lugar, ele considera sempre as necessidades do outro acima da sua própria necessidade. Isso é muito comum, de nós percebermos, esse é um grande tema de conflito em casais. Quando muitas vezes chegam pessoas com conflito no casamento, elas chegam por causa disso, brigando. Porque é meu, porque é aquilo que era dele, aquilo que era dela. Então, uma das grandes dificuldades no relacionamento é quando o casal não se percebe que aquilo é deles. O patrimônio é deles, o carro é deles, o dinheiro é deles. Quando num casamento você começa a fazer muita separação, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, aquela faca é minha, aquele garfo é seu, essa cadeira é minha, aquela cadeira é sua, você começa a criar dentro do seu próprio relacionamento esse ambiente dos meus próprios interesses. Então você paga aquela conta, eu pago essa, o meu dinheiro é para fazer tal despesa, o seu é para... Como se fosse possível medir e mensurar todas essas coisas. Se nós estamos vivendo num ambiente de casal, numa relação, então tudo é nosso, a casa é nossa, os bens são nossos, o dinheiro é nosso, então eu procuro usar esses bens que são nossos a serviço da nossa relação. Eu nunca vi alguém vir para mim e falar assim, Samuel, nós brigamos lá em casa. Qual foi o motivo da briga? Não, é o seguinte, eu disse que aquilo era dela, ela disse que aquilo era meu, e a gente não se entendeu, porque a gente não chegou a um acordo, porque eu acho que aquilo tudo era dela, e ela acha que aquilo era meu. Não, normalmente o conflito está porque um acha que é seu, o outro acha que é dele, e isso vai causando e vai minando o relacionamento. O amor verdadeiro, ele não procura os seus próprios interesses, ele não é egoísta, ele é altruísta, ele pensa primeiro no outro. O amor não se ira e não guarda rancor. A gente poderia simplificar esse conceito de não irar e não guardar rancor como melindrar. O amor não é melindroso. Eu percebo que há muitos casamentos e muitas relações que as pessoas são muito cheias de dedos, que o marido não consegue falar com a esposa porque ele tem que ficar considerando 1001 possibilidades do que a esposa vai interpretar. A esposa não consegue conversar com o marido porque o marido sempre se arma e sempre espera que ela, na verdade, não está dizendo o que ela está dizendo, que ela está querendo dizer outra coisa. O que é isso? Isso é um relacionamento milindrado. É que nem aquela plantinha que tem no potreiro aí, que é a dorme-dorme. Lembra? Você encosta nela e ela encolhe suas folhas. Muitas vezes tem muitos relacionamentos que vivem dessa maneira. Quando o outro expressa uma ideia, uma opinião, outra pessoa já se fecha. Ela guarda rancor, guarda mágoa por causa de alguma experiência vivida e não conseguem avançar.
sempre ficam naquele joguinho de meias palavras, naquele jogo de indireta, porque não conseguem dialogar honestamente, francamente, não conseguem expor os seus sentimentos sem que o outro já faça um julgamento, sem que o outro já tenha algum tipo de consideração e já fazendo acusações. O amor verdadeiro, ele é aberto, ele tem coragem de falar aquilo que ele vive, os seus sentimentos, as suas dores, os seus amores, e sabe que vai ser acolhido pelo outro, porque o relacionamento está solidificado no amor, e o amor não é melindroso. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Essa ideia de se alegrar com a justiça e com a verdade é esse conceito de você saber reconhecer. Muitas vezes você falou alguma coisa para sua esposa, no calor de uma discussão, às vezes numa situação em que você estava com a cabeça cheia com outra coisa. E aí ele não se alegra com a injustiça, é que você reconhece. Você chega para ela, olha, lembra aquilo que eu te falei? Pois é, não é verdade, eu falei aquilo no momento que eu não devia, eu estava com a cabeça cheia. Por quê? Porque ele se alegra com a verdade. E a verdade significa que naquele momento a pessoa agiu de maneira imprópria, inconveniente, falando coisas que não devia, pensando coisas que não devia, fazendo coisas que foram injustas. Então, o amor, ele não age com a injustiça. Ele sempre reconhece quando ele não foi justo, quando ele não foi verdadeiro, quando ele não foi honesto. Por isso, nós precisamos entender que o amor é verdadeiro, o amor, ele se alegra com a justiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui tenho a ideia dessas palavras todas como o amor não tem reservas. Quem ama, ama até não tem limites para esse amor. Ele tudo sofre, e a ideia de sofrer aqui é como um telhado, né, que recebe uma chuva de granizo. Então o telhado sofre para que aquilo que estava embaixo do telhado possa ser preservado. Assim também é num relacionamento de amor. É o que hoje a psicologia moderna chama de resiliência, que é a capacidade de sofrer adversidades, é a capacidade de sofrer impactos, é a capacidade de absorver questões ruins no relacionamento para que o relacionamento seja preservado, para que o outro seja preservado. Né? O amor tudo crê significa que ele acredita na pessoa. Muitos relacionamentos sofrem muito pelo fato do esposo, da esposa não confiar no marido, não crer naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, na maneira como ele se expressa, sempre tem um pezinho atrás, sempre acha que não é toda a verdade. O amor confia, ele deposita a sua crença no outro, naquilo que o outro diz, expressa, naquilo que o outro afirma. Nesse sentido também é o amor com esperança, né? Ele espera na mudança, ele espera na melhora do outro, ele espera que aquele momento ruim vai passar, que aquela relação que está vivendo um momento conturbado vai melhorar, porque ele ama. E o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E nesse sentido que a gente possa viver sobre essa aliança do amor. Antes de orarmos por você, orarmos pelo seu casamento, eu gostaria de fazer um desafio, talvez um pequeno exercício que você fizesse como casal nessa noite. Que você, ao olhar para essa enorme lista aqui desse amor, esse amor ágape, esse amor que se entrega, sofre e renuncia, que você pudesse avaliar o seu amor para com o seu cônjuge. Não que o seu cônjuge fizesse agora um X naquilo que ela percebe em você como pontos mais fracos, mas que você pudesse fazer uma autoavaliação e chegasse a essa conclusão. Olha, eu acho que eu preciso melhorar nesse item. Eu acho que a partir daquilo que eu ouvi, e você trazer como uma autoavaliação aquilo que você se percebe não tão bem, aquilo que você se percebe que precisa mudar para que o seu relacionamento possa amadurecer e se fortalecer. Vamos orar?
Pegue a mão da sua esposa, do seu marido. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo dessa reflexão bíblica, pensando e pedindo que o Senhor aprofunde o nosso relacionamento, que a gente possa sempre construir o nosso relacionamento em amor, sabendo que o amor é tudo isso e sabendo que esse é o amor com que o Senhor nos ama. Pedimos pela nossa esposa, pelo nosso marido, que o Senhor nos dê coragem de olharmos para o nosso relacionamento, acertarmos as arestas daquilo que precisa ser acertados, para que a gente possa caminhar em confiança, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que nós amamos um ao outro, decidimos e escolhemos ficar um com o outro. Que a gente possa ser fortalecido na Tua graça e no Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agora ouvir um poema que é a partir de um poema de Rubem Alves. Eu fiz uma adaptação para esse poema e eu queria pedir que a Carla pudesse ler e assim então nós encerramos o nosso tempo de reflexão. A chama da vela é como o amor. Que o amor seja como a chama de uma vela, não como a luz de uma lanterna. As lanternas são frias, automáticas, num simples movimento elas ligam e desligam. Não há história, não há poesia, não há cumplicidade. Porque se as pilhas se acabam, trocam-se elas e volta a ser como tudo começou. A vela não é assim. Ela é o símbolo dos amantes, dos apaixonados. A vela, para brilhar, ela precisa morrer. Assim é a chama do amor. Para que ela brilhe, nós precisamos morrer. Morrer para a escuridão e sombras dos nossos egoísmos, dos nossos ranços, da nossa mesquinhez, das nossas birras, das nossas incoerências, dos nossos pecados. É através das suas lágrimas haverá o brilho e o romper da escuridão. Não existe amor sem lágrimas. Elas virão e purificarão a relação daqueles que amam. E deixe que venham. Às vezes serão lágrimas de dor, às vezes de surpresa, muitas vezes de alegria e outras de decepção. Contudo, é na escuridão que nós percebemos o poder da chama que brilha da vela. Enquanto apagadas, as velas duram eternamente, mas jamais iluminarão. A vela produz uma chama frágil, mas é o risco de quem se propõe a brilhar. Amar é uma entrega sem garantias. E a única garantia é chama vivida e experimentada do amado e da amada. Diferente de uma lanterna, a chama da vela precisa ser cuidada. Precisa se colocar sentinela, vigiar e proteger. Um vento forte, uma queda, um descuido e ela pode se apagar. Então, por que brilhar? Poderiam me perguntar. Porque sempre valerá a pena correr esse risco, na fragilidade do brilho do amor, sua maior beleza, o cuidado do outro. Cuide-se, amem-se profundamente. E se a vela se apagar, o fumego do pavio indica que há vida e que há esperança. Permaneçam em Deus, porque Ele estará junto, para que, se vocês o permitirem, Ele possa reacendê-los. Por isso, o amor prefere a luz de velas. Ou alguém já viu dois amantes num jantar à luz de lanternas? Porque talvez seja isso tudo que desejamos de uma pessoa amada, que ela seja uma luz suave, mansa e paciente na escuridão do futuro que não enxergamos e queremos desvendá-lo juntos. Feliz Dia dos Namorados! É água, viu, gente? Tchau, Deus abençoe vocês.